isso aqui não é a verdade absoluta, tem pessoas muito inteligentes que pensam Bitcoin diferente. Essa é a melhor forma que eu encontrei de lidar com Bitcoin na minha carteira de investimentos. E eu vou te exemplificar isso aqui certinho olhando para o último ciclo do Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem ciclos bem marcados que acontecem de 4 em 4 anos. Tem uma hora que o Bitcoin se desvaloriza bastante, depois ele se valoriza bastante, aí ele desvaloriza e se valoriza. No longo prazo ele sempre se valoriza, mas ele tem bastante oscilação, como eu te falei. E o último ciclo de 4 anos atrás, veja só como teve bastante oscilação. Eu deixei o preço em reais aqui para ficar um pouco mais fácil da gente entender a grandiosidade aqui da oscilação. Ele saiu aqui de agosto, setembro de 2020, lá de 56 mil reais, subiu até 360 mil reais mais ou menos. Aí ele caiu bastante, chegou a bater aqui 160 mil reais mais ou menos, e depois subiu bastante de novo até 370 mil reais, que foi mais ou menos o topo histórico do último ciclo que aconteceu ali no final de 2021. Inclusive, eu comecei a investir em Bitcoin mais ou menos nessa época aqui, sem conhecimento nenhum. Era um momento muito parecido com esse aqui que a gente tá passando, só que, na verdade, esse ciclo aqui, ele vai durar ainda bastante. Você vai ver que o preço do Bitcoin provavelmente vai subir bastante ainda, e quanto mais ele subir, mais você vai ver na mídia, as pessoas comentando na rua, as pessoas querendo entender sobre Bitcoin. Então, esse momento aqui, no finzinho de 2021, era o fim do ciclo, e foi nesse momento que eu cometi o erro de entrar sem entender, e aí logo depois que eu entrei, eu comecei a perder dinheiro aqui, aí vendi, e aí fui estudar. Então, nada melhor do que você aprender com os erros dos outros, né? Então, já fica aqui o meu exemplo para você não cometer o mesmo erro. Então, com essa experiência que eu tive aqui, qual foi a melhor forma que eu encontrei de lidar com Bitcoin na minha carteira de investimentos? Pensa aqui comigo. Imagine só duas pessoas que investiam em Bitcoin nessa fase aqui, ó, quando ele tava bem baratinho ali, no final de 2020. Teve o caso 1, que foi o cara que ele comprou Bitcoin aqui por volta de 50 mil reais. Aí o Bitcoin começou a se valorizar. Na hora que bateu aqui, ó, por volta de 100, 120 mil reais, esse cara já tinha ganhado muito dinheiro. Então ele ficou com medo de perder e falou, vou vender e realizar meu lucro. Ele realmente teve um lucro. Na hora que ele vendeu, ele ficou feliz. Só que olha o que aconteceu logo em seguida. O Bitcoin foi subindo. Bateu 360, depois caiu, bateu 370. Então imagina o arrependimento dessa pessoa de ter vendido ali a 100, 120 mil reais. Esse é o caso 1 que a gente quer evitar aqui, certo? E qual que é o caso 2? O caso 2 é o contrário do medroso. É o super otimista. É o cara que também comprou aqui a 50 mil reais. Aí ele viu se valorizar, ele continuou comprando, foi acreditando. Só que ele acreditava que o Bitcoin ia subir muito mais. Muita gente errou nesse último ciclo aqui. Achou que o Bitcoin ia bater 100 mil dólares já nesse ciclo aqui, por volta de 450, 500 mil reais. Mas ele foi até 370 mil reais. Então o cara, ele tava aqui 100% comprado em Bitcoin a 370, achando que ia subir mais. E aí o que aconteceu? Ele perdeu o tempo certo. O Bitcoin começou a se desvalorizar. E aí talvez ele vendeu aqui com um lucro muito menor do que ele poderia ter tido lá atrás. Então por isso que, analisando esses dois casos, tanto do medroso quanto do super otimista, o ideal é que você consiga ser o meio termo. Mas é muito importante você saber que realmente é impossível saber qual que é o tempo certo. Uma coisa você já pode ter certeza. Se você quiser acertar o topo nesse ciclo aqui, o dia certo de você vender, que o preço vai estar no máximo, pode esquecer. Nem precisa tentar, que você vai errar com certeza. Nem os maiores especialistas conseguem acertar o tempo certo. Então, como que você vai conseguir não ser nem o super medroso e nem ser o super otimista? É fazendo a famosa estratégia de alocação de ativos, que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal e eu sempre vou falar, porque nos investimentos isso é uma das coisas mais importantes. Como que funciona a estratégia de alocação de ativos? Primeiro, você estuda sobre Bitcoin, entendeu como é que funciona, gostou, você quer investir em Bitcoin? Beleza. Agora você vai definir a porcentagem de Bitcoin que você vai ter na sua carteira de investimentos. Então, você tem lá seus investimentos, você investe em renda fixa, talvez você invista em ações, fundos imobiliários, ações internacionais, e agora você quer ter Bitcoin também. Então, como que você vai fazer? Você vai definir uma porcentagem. O ideal, principalmente para você que está começando, é que seja uma porcentagem pequena, porque o Bitcoin é muito volátil. Se você colocar uma porcentagem muito grande, vai ter momentos que o Bitcoin vai cair 20%, 30%, e aí sua carteira como um todo vai cair bastante. Pode ser que você desanime, queira vender, venda no prejuízo. Então vai com calma. Não existe porcentagem ideal. Cada pessoa vai falar uma coisa. Você vai ver gente no YouTube aqui dizendo que 1% tá bom, 5% no máximo, mas tem gente que eu respeito muito que tem 100% em Bitcoin. Então não existe uma verdade absoluta. É uma decisão pessoal mesmo que você vai tomar. O único conselho que eu te dou, se você por um acaso é o que tá querendo começar agora, é que você não coloque uma porcentagem muito grande mesmo. Coloca 1, 2%, vai comprando. Aí se você gostou do ativo, vai aumentando aos pouquinhos essa porcentagem. Eu particularmente defini 10% da minha carteira em Bitcoin. Então por que é legal você definir essa alocação aqui? Não somente no Bitcoin, mas para todas as classes de ativos da sua carteira. Porque fica muito mais simples de você tomar a decisão. Você tem uma regra certinha estabelecida. Então no meu caso aqui, a porcentagem ideal de Bitcoin na minha carteira é 10%. Com essa valorização
toda, o Bitcoin passou muito de 10%. Ele já tá em quase 15% na minha carteira. Então o que vai acontecer? No próximo aporte que eu vou fazer, eu vou abrir a minha carteira e vou olhar lá. Estou com 15% em Bitcoin. A minha porcentagem ideal que eu defini é 10. Vou aportar em Bitcoin? Não vou, porque eu já tô mais alocado do que eu deveria. Agora, se no futuro, conforme eu for aportando nas outras classes de ativos, o Bitcoin der uma caída, eu entrar para fazer o aporte e ele tá em menos de 10%, aí nesse caso eu vou sim aportar em Bitcoin. Então fica bem sistemático, eu não preciso nem tomar essa decisão. É simplesmente a minha carteira vai me responder aporte ou não em Bitcoin. E aí eu posso definir também um limite, que é o que a gente chama de investimento de gestão de risco, que é a minha porcentagem ideal é 10%. No momento eu tô com quase 15%. Vou vender? Não vou vender no momento, porque você ficar girando a sua carteira demais é ruim. O ideal é sempre você buscar esse equilíbrio somente com os novos aportes. Mas também tem um limite. Se o Bitcoin começar a se valorizar demais, virar 20, 30, 40% da minha carteira, aí eu tô me expondo a um risco muito grande. Que eu, por mais que eu goste muito de Bitcoin, eu não quero ter 50, 60% de Bitcoin. Eu quero ter uma porcentagem lá limitada. Por exemplo, eu posso colocar um limite de 20%. A minha porcentagem ideal é 10. Se tiver acima de 10, eu não vou aportar, mas se ele continuar se valorizando e por um acaso bater 20%, aí nesse caso eu posso vender uma parte, não preciso nem vender metade para voltar para os 10. Se bater em 20, eu faço ele voltar para 15. Aí esse lucro que eu tive, eu distribuo nas outras classes de ativos para diminuir o meu risco. É assim que a gente administra uma carteira de investimentos. Exatamente porque a gente não tem certeza sobre o futuro. Por isso que a gente diversifica. Porque eu sempre soube, em janeiro eu falei aqui que o Bitcoin ia se valorizar muito, que a expectativa de valorização era de mais de 100%, mas por mais que eu acreditasse nisso, eu não tinha certeza absoluta que isso ia acontecer. A gente não tem garantia de nada. Isso aqui é um investimento de renda variável e não tem garantia nenhuma. Então, exatamente porque não tem garantia, eu tenho uma carteira diversificada. Porque você concorda comigo que se eu tivesse certeza absoluta que isso aqui que tá acontecendo iria acontecer, não faria sentido nenhum eu investir em nenhuma classe de ativos? Seria muito mais inteligente eu vender tudo que eu tenho em ação, fundo imobiliário, ação do exterior, botar tudo em Bitcoin. Inclusive, valeria a pena até eu pegar dinheiro emprestado no meu banco, pego tudo que o meu banco tem lá disponível para eu emprestar, colocaria tudo em Bitcoin, eu ia pagar o empréstimo e iria ter lucro ainda. Por que eu não faço isso? Exatamente porque eu não tenho certeza absoluta. A gente não tem garantia que isso vai acontecer. Eu acredito que o Bitcoin vai continuar se valorizando sim, que esse ciclo ele vai até o final desse ano e vai pelo menos até o meio do ano que vem. É o que eu acredito de acordo com o que eu estudo de Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin nesse ciclo aqui vai bater pelo menos 100 mil dólares. A maioria das projeções dizem que vai além disso, que vai a 120, 150 mil, tem gente que fala 200 mil. Não sei até onde vai o Bitcoin nesse ciclo aqui, mas pelo menos 100 mil, eu acredito muito que isso vai acontecer. Mas posso te garantir? Não posso te garantir, porque como eu disse, se eu tivesse certeza que isso ia acontecer, eu pegava um empréstimo hoje no meu banco e colocava tudo em Bitcoin. Mas não vou fazer isso e nem aconselho que ninguém faça isso, pelo amor de Deus. E como comprar Bitcoin? A forma que eu sugiro que você compre Bitcoin é utilizando a Coinbase, que é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos. Eu tenho uma parceria com eles aqui no canal e isso é legal porque se você abrir sua conta pelo meu link que tá aqui na descrição do vídeo ou por esse QR Code que tá aparecendo aqui, você vai ganhar 20 reais em Bitcoin assim que você fizer a sua primeira compra. Comprou qualquer criptomoedas em qualquer valor, você ganha na hora mais 20 reais em Bitcoin na sua conta. A Coinbase chegou no Brasil recentemente e eles estão com essa promoção por tempo limitado para você conhecer a corretora. Ela é super fácil de usar, é ideal para quem tá começando, todo em português, adaptada aqui para nossa realidade, você já consegue fazer Pix, fazer pagamento com cartão de crédito se você quiser. Ela é extremamente segura, lembra que eu te falei das ETFs de Bitcoin, da BlackRock, de todas as gestoras? Quase todas as ETFs de Bitcoin custodiam os seus Bitcoins na Coinbase, só para você ter noção de quão confiável que é essa corretora aqui. Então, se você tiver interesse, vai começar agora, ou se você já investe em Bitcoin e quiser conhecer a Coinbase, abre a sua conta aqui pelo meu link ou pelo QR Code aqui para você já começar ganhando esses 20 reais em Bitcoin de cashback.